Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Café com AC Minutos de Saber. Meu nome é Antônio Carlos, tenho 1,71 m de altura, cabelos grisalhos, estou com um óculos azul e vestindo uma camisa também de cor azul escura, né? Hoje estamos recebendo um convidado que nos dará várias dicas para fortalecer nosso dia a dia. Quantas vezes você se sentiu desanimado, desmotivado, sem ação para realizar as várias tarefas, né, do seu dia a dia, né? O podcast de hoje vai dar um gás em você, tá? Então, antes de iniciarmos o nosso podcast, queremos agradecer ao Estúdio Osasco 304, que fica aqui na Avenida Dionísia Alves Barreto, número 500, no terceiro andar, na sala 304. Você quer fazer o seu podcast de sucesso? Ligue pra gente aqui no telefone 11 99336 7001. Estúdio Osasco 304. Vem com a gente. Vamos agora para a vinheta do nosso podcast de hoje? Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso podcast Café com AC Minutos de Saber, continuando aquela tríade de comunicação e as várias expressões. Hoje nós vamos ter um convidado muito especial. Nosso convidado de hoje é nascido em São Paulo, na capital, né? É tecnólogo em gestão de esporte e alto rendimento. Até o 7º semestre também ele fez de educação física, sócio-gerente geral da Academia Cronos Fit. O proprietário, fundador da escola também Jiu-Jitsu, a Seven, né? É isso mesmo, né? Então, hoje, nós também estaremos falando com um campeão, né? Um campeão de jiu-jitsu, o campeão paulista, campeão brasileiro, campeão mundial e campeão internacional. Participou ativamente do desenvolvimento e expansão de uma academia que iniciou com 6 máquinas apenas, hein? E evoluiu para uma micro-rede de 3 unidades, atendendo a um grande volume de equipamentos e clientes. Nosso convidado de hoje é Carlos Eduardo Gonçalves. Oi, Carlão, tudo bem? Como é que você está? Tudo ótimo, Antônio. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Carlos, um homem de 1,82 m, peso em torno de 105 quilos, cabelo raspado e utilizo uma camiseta branca nesse momento no podcast maravilhoso que você abriu as portas para nós. Nossa, muito obrigado por você ter vindo aqui junto com a gente. Você também pode nos seguir através do Instagram com café.com.ac, no TikTok café.com.ac e no Facebook Café com AC. Tá ok? Vamos bater um papo agora. Então, vamos ser objetivos nesse nosso bate-papo desse podcast, né? E eu pergunto já para você, Carlos, o que passa na cabeça de alguém no primeiro dia de treino e o que será que acontece ali na academia, nessa primeira experiência, né, de um garoto que começa o esporte, que eu sei que você começou também muito jovem. Dá uma dica aí pra gente. Antônio, eu acho, pela análise que a gente faz na academia, que grande parte do público ele não é porque ele quer estar lá, ele precisa estar lá. Então, o que passa na cabeça dele é o seguinte: o que eu estou fazendo aqui? E o que eu vou fazer aqui? Então, esse é o diferencial de uma academia, que nem é a Cronos, que te oferece uma experiência diferente para que você possa estar treinando num lugar que vai te dar o quê? Qualidade de vida, longevidade, postura comportamental, uma saúde melhor para que você possa viver bem no seu dia a dia. Então, a cabeça da pessoa ela entra lá com uma necessidade e nós somos o suporte para que ela tenha todos os dados e pré-requisitos para conquistar uma vida mais saudável. Virando um pouquinho essa chave, a gente deu essa entrada sobre a academia de musculação. Vamos falar um pouquinho sobre jiu-jitsu? Vamos começar sobre jiu-jitsu? Vamos lá. Vamos lá? Então, quando a pessoa chega lá, o jovem, né? O que será que passa pela cabeça desse jovem? Você, por exemplo, quando você começou, deve ter começado muito cedo. Conta pra gente como foi seu início como atleta de jiu-jitsu. Bom, eu comecei por uns 15 anos de idade, né? Eu, graças a Deus, sou uma pessoa que tem uma estrutura psicológica muito boa. Eu comecei numa fase, foi quando eu perdi o meu pai. E eu era um menino de 15 anos de idade com 125 quilos. Eu era bem obeso. Eita! Né? E não me ligava para bullying ou qualquer crítica, mas eu sentia a necessidade de fazer aquilo. Porque era algo que me supria uma necessidade psicológica. Então eu descarregava uma válvula de escape e também em busca de uma performance física melhor. Porque eu sabia que aquilo lá ia me condicionar. Inicialmente eu fui mais com o intuito de resultado físico, de fazer parte de uma sociedade
que exigia com que você tivesse uma visão física Ser ou aceito. algo aceito, exatamente. Certo. Assim, a nível de estilo de vida, como a rotina de treinos influencia, por exemplo, assim, na alimentação, no sono, nas amizades, já que a gente está falando sobre toda essa questão de aceitação? Demais. Independente da atividade física que você faz, quando você entra por o esporte, naturalmente a endorfina que é liberada, né? Aquela necessidade de você se cuidar melhor. Porque independente da atividade física que você faz, o seu corpo ele pede um cuidado maior, porque você precisa ter uma produtividade, um rendimento melhor. E aí começa a entrar as questões de você começar a cuidar melhor da sua alimentação, de querer dormir melhor, porque o seu corpo pede isso, né? E até mesmo deixar alguns vícios de lado, porque você vai sentir essa necessidade. O seu corpo vai falar contigo que você precisa disso e você vai sentir que a cada dia você vai estar melhor, então você vai falar, não, é isso que eu quero para mim. E isso é muito importante, entendeu? Já que você falou dessa questão de corpo, né? Então eu gostaria de fazer um comparativo força versus técnica, tá? Até que ponto a força física compensa a falta de técnica e vice-versa, né? Isso é muito importante. O jiu-jitsu, o nome jiu-jitsu é arte suave, tá? Ele foi feito para que os fracos pudessem se sobressair aos fortes. Desde que tivesse essa divergência, essa diferença técnica. Por exemplo, se você é uma pessoa de 70 quilos e é uma pessoa que treina jiu-jitsu, tem um conhecimento técnico, contra uma pessoa de 120, 130 quilos que não luta nada, então só aquele peso, só aquela força não vai ser o suficiente para sobressair sobre aquela pessoa de 70 quilos que tem um conhecimento de arte marcial. Então a força e técnica tem essa discrepância quando um só tem força e o outro só tem técnica. Agora, quando se iguala, ambos treinam, ambos conheçam o produto, força e técnica andam juntos. A escola, a academia, Seven, ela está há quanto tempo no mercado? Antônio, a Seven está há 8 anos no mercado. Tá? Hoje, a Seven é uma escola, ela não é uma equipe. Existem equipes, existe outros fundamentos técnicos, mas a Seven é uma escola. Por que é uma escola? Porque ela tem metodologia técnica, tá? E sistema de graduação para todos os tipos de pessoas. Mulheres, crianças, idosos, independente da categoria. Então, a gente tem metodologias diferenciadas, por isso que ela se tornou uma escola de jiu-jitsu, não uma equipe de jiu-jitsu, entendeu? Nossa. Falando assim nessa questão de faixas, né? Quando você começa com faixa branca? Faixa branca, faixa branca. Vamos pular logo para faixa preta? Já pensou? Tá. Eu pergunto para você, o que muda na cabeça de um praticante quando finalmente ele chega na faixa preta? É um recomeço? É um Como recomeço. seria? Perfeitamente. Eu acho que você falou muito bem. Essa experiência é exatamente isso. O faixa preta, o verdadeiro faixa preta, quando ele chega na faixa preta, ele entende que não é só uma questão de técnica ou empoderamento daquele conhecimento técnico que ele tem que fez ele se tornar um faixa preta. No meu ponto de vista, no ponto de vista que eu passo para os meus faixas pretas, é que quando ele chega na faixa preta, ele se torna uma referência de pessoa. Ele é aquela pessoa que vai educar, ele é aquela pessoa que vai te direcionar por gestos, pelo que você é, não pelo que você fala. Então, quando você chega na faixa preta, praticamente não é que você zera, mas você recomeça a sua metodologia, tá? Abrangendo muito conhecimento, facilitando para que dali para frente você se desenvolva muito melhor, não só como atleta, tá? Que hoje algo com 43 anos de idade eu não viso tanto, eu viso mais a questão pessoa, desenvolver pessoas para a sociedade e fazer com que elas tenham uma qualidade de vida, não só saúde físico, mas saúde mental. E assim, uma curiosidade minha, né? A pessoa, se ela treinar regularmente, vamos dizer que ela treina 3 vezes por semana. Sim. Ela começando na faixa branca. Quanto tempo, mais ou menos, ela levaria para chegar na faixa preta? Perfeito. Adulto, que é a partir dos 16 anos de idade, já é considerado adulto no jiu-jitsu. Se ele começar com a faixa branca, se ele for 3 vezes por semana mantendo um ritmo deste, pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu ou International Federation, 7 anos de treino ele já consegue adequar a faixa preta. Porém, existe uma avaliação do profissional responsável dele que pode ser que prolongue um pouco mais esse tempo.
né? Mas uma média de 7 anos hoje forma-se um faixa preta. Na minha época, demandava mais ou menos 12, 15 anos. Nossa. Né? Mas é isso, acelera-se o processo e a gente acaba só atualizando o que o mercado propõe, né? Então é como se fosse fazer uma graduação. Então, exatamente. Leva tempo mesmo. Não adianta ter pressa, pessoal. Vamos devagar, que o negócio é bem tranquilo. Como o Carlos falou, né? Jiu-jitsu quer dizer suave, né? Movimento suave, né? Mais uma pergunta aqui. Treino inteligente, tá? Como evitar lesões crônicas e conseguir treinar até 60, 70, 80, enfim, vamos para frente? Como que a gente faz para evitar essas lesões num treino assim inteligente? Você que tem experiência longa nesse segmento. Primeiro parte é você ter um profissional capacitado para estar te orientando. Tá? Ninguém deve se treinar sozinho, ninguém deve fazer o seu próprio treino. Eu acho que vocês têm pessoas, nós temos pessoas hoje, que nem a Cronos mesmo e a própria Seven, pessoas que são estudadas, pessoas que são treinadas e pessoas que fazem capacitação diariamente para produzir um treino seguro e confortável para você. Agora, o outro ponto para mim que tem uma importância muito grande é você se respeitar. É você entender o momento que você está e você não acelerar o processo. Hoje em dia, a gente vive um país muito ansioso. Tudo é para ontem, tudo tem que ser resolvido de qualquer forma, né? E não é assim. Eu acho que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua fase. E a gente, respeitando o nosso tempo, respeitando a nossa fase e aceitando orientações de profissionais capacitados, não tem como dar errado. Vamos falar um pouquinho sobre o cenário profissional e futuro? Vamos lá? Competições, mercado e profissionalização do esporte. Viver de jiu-jitsu é possível? Se um atleta, assim, ele tendo sucesso aqui no Brasil, é possível ele viver aqui no Brasil de jiu-jitsu ou ele precisa caminhar para fora do país? Não existe. Muitos ainda caminham para fora do país, Antônio, porque o jiu-jitsu é um esporte que está em crescente. No Brasil e no mundo todo. Não é que existe uma maior valorização lá fora. É que lá fora a gente consegue ter uma renda financeira um pouco maior. Mas eu não fui para fora. Eu vivo no Brasil, minha vida toda foi feita no Brasil, eu não troco o Brasil por nada e eu vivo muito bem do jiu-jitsu. Por exemplo, minha renda pelo qual eu tenho hoje com o jiu-jitsu, grande parte da população viveria. O que eu passo muito para os meus alunos e oriento eles é que assim, a vida competitiva ela é muito boa, prazerosa, só que ela tem uma durabilidade. Hoje, no mundo esportivo, até 29 anos você é adulto. Após 29 anos, você é considerado master. Não tem a mesma visibilidade. Então, eu acho que quando a gente insere uma pessoa para a vida esportiva, independente de qualquer esporte dele, a gente tem que andar junto à educação, estudar. Porque ser competidor é muito bom, vai trazer muitos benefícios, mas é que nem o futebol. Quantos jogam, quantos chegam lá em cima? Não são muitos, poucos. Né? São poucos. E a gente profissionalizando essa pessoa, ela se torna um profissional, um professor. E aí sim, com toda certeza, como eu faço hoje, essa pessoa sendo um profissional, virando um professor, ele consegue viver do jiu-jitsu tranquilamente no Brasil, com uma qualidade de vida muito boa. Você falou em Master, você lá na sua academia, na Seven, você tem assim, várias pessoas assim de idade mais avançada? Qual que é o seu aluno mais eu idoso tenho lá, alunos, acho que a idade mais avançada que eu tenho é 61 anos. Opa, já. 61 anos e vai muito bem, treina muito bem, não tem idade para isso. Às vezes nós não temos mais pessoas com mais idades devido ao preconceito ou o receio próprio dele estar ali. É por isso que nós estamos uma escola de jiu-jitsu, Antônio, porque assim, quando eu iniciei, você vai lá, um leve aquecimento, se solta você peixinho com os tubarões e tenta sobreviver. Hoje não. Hoje a gente vai ensinar o beabá para você, como se comportar, como ter a postura, os primeiros passos. Então o nível de lesão cai muito, te traz uma segurança e ali te inclui numa sociedade diferenciada. Então você se sente muito bem, tendo bons resultados, indiferente da sua idade, né, e sexo, entendeu? Gostaria de falar um pouco sobre mulheres no tatame. Como é que está a adesão das mulheres, né, a nível de crescimento, né? Como que é esse ambiente ocupado pelas mulheres dentro da Seven? Ou dentro de um parâmetro geral? Tá. No jiu-jitsu. Hoje eu prezo muito isso. Tá? Eu acho que
Uma academia saudável, né, seja de jiu-jitsu ou de musculação, que é os ambientes pelo qual eu convivo, tem que ter mulher e criança. Um ambiente saudável é um ambiente, como é na Seven, onde treina a minha esposa, que ela treina, ela é faixa marrom, onde treina a minha neta, onde treina a minha enteada, treina o marido da minha enteada. Então, onde se treina família e principalmente, que nem você falou, mulher, então traz um ambiente saudável. É um ambiente que você pode confiar. Traz uma suavidade no muito espaço, bom, né? Exatamente. Traz uma qualidade e uma garantia que é um ambiente bom. Legal, acho que as mulheres, assim, elas... Eu fico só imaginando, assim, que às vezes elas... Com todo aquele corpo, né? Toda aquela plasticidade, e de repente você não sabe o que vem dali, né? Antônio, a mulher, ela é muito competitiva. Ela é muito mais empenhada do que um homem. É incrível você ver a mulher treinar. Ela é competitiva, empenhada, ela dá um resultado muitas vezes muito melhor. A mulher é muito mais dedicada quando ela entra para fazer um esporte. É incrível isso, entendeu? Então a gente está fazendo com que as mulheres venham para nosso esporte, que já tem um certo preconceito, porque é um esporte de contato. Exato. Né? Então nós temos lá equipes só femininas para trazer uma comodidade, um conforto para elas, porque é de extrema importância, não só para a academia, que traz esse ambiente, esse aspecto saudável, mas para elas que hoje, né, passam por momentos que necessitam ter essa autodefesa. Vamos falar um pouquinho sobre o futuro. Onde o jiu-jitsu, na sua posição, você acha que ele vai estar daqui a 10 anos? O que você acha que vai estar acontecendo? Vai ter alguma evolução? O jiu-jitsu, ele vai estar... O jiu-jitsu, por exemplo, não está em Olimpíada, né? Não, O que você acha da trajetória, assim? Existe uma parte burocrática muito grande ainda para o jiu-jitsu entrar para Olimpíadas, né? Em questões de federações e organizações. Mas eu não duvido muito que até daqui a 10 anos o jiu-jitsu esteja na Olimpíada, sim. Né? E o jiu-jitsu é um esporte de total crescimento. Para você ter ideia, a base hoje em dia é mais ou menos da população, em torno de 2% ou 1% faz jiu-jitsu. Então a gente tem uma gama muito grande de pessoas para capitalizar e trazer para o jiu-jitsu. É que nem a área da academia, né? Atividade física no Brasil hoje 12%, 13% faz atividade física. Então é um mercado, o jiu-jitsu vai crescer muito, desde que as pessoas entendam que tem que se profissionalizar. Eles têm que estudar, eles têm que se capacitar, eles têm que se tornar uma pessoa melhor para vender um produto bom, porque aí o produto vai ter longevidade. Sim. Não é só você ir lá e querer dar aula de qualquer forma e não ter uma organização pessoal, entendeu? Voltando lá no passado, você falou pra gente aqui que aos 15 anos você entrou no jiu-jitsu. Mas você teve um apoio assim, familiar? Como é que foi assim, sua família? E por que você escolheu exatamente? Como foi o start para você fazer essa atividade? Não tive um apoio familiar, mas também não tive oposição, né? Que nem como eu falei inicialmente, eu entrei em seguida da perda do meu pai, eu tinha 15 anos de idade, né? A minha mãe era uma pessoa que cuidava da família ainda, graças a Deus ela cuida maravilhosamente bem. Mas o que me levou ao jiu-jitsu, fora essa necessidade de fazer parte de uma tribo, de se sentir aceito na sociedade, foi quando eu tinha uma pessoa como referência que eu treinava, né? Fazia musculação numa academia lá, e eu via essa pessoa com uma postura, um empoderamento físico, sabe? Não é agressiva, é postural. Ela se comportava de uma forma que ela trazia respeito aonde ela passava. E aí, perguntando sobre essa pessoa, ele falou assim, isso aí é um faixa preta de jiu-jitsu. Aí eu olhei e falei assim, eu quero ser que nem essa pessoa. Eu não quero ser a pessoa que dá medo, mas eu quero ser a pessoa que se impõe respeito sem precisar ser agressivo, né? Legal. Vamos falar um pouquinho sobre a transição e do hobby para o profissionalismo. Quando é que você sentiu assim, pô, agora eu tô num outro patamar, agora eu tô no segundo andar? Sim. É assim, foi mudanças de chave, que nem que eu falei. Quando eu comecei por esses motivos que eu te falei e me apaixonei, porque o jiu-jitsu é um esporte apaixonante. E aí eu fui para a parte de competição, né? Fui competidor muitos anos da minha vida, alta performance, eu vivi em prol de competição. E que nem eu falo para todo mundo, grande parte das lutas eu mais perdi do que ganhei. 80% acho que das lutas eu perdi, e graças a Deus consegui fazer um cartel legal de título com os 20% do que eu ganhei, porque mais se perde realmente do que se ganha, mais você consegue construir. Entrei para competitiva,
durante um bom tempo, foi muito bom. Mas a maior mudança de chave que eu tive na minha vida foi quando eu recebi a faixa preta. E no primeiro ano continuei ainda com a mentalidade de competidor. Só que quando eu comecei a estudar realmente o jiu-jitsu, aquele me trouxe uma visão diferente. E ali eu falei, ali aqui tem uma possibilidade de crescimento gigantesco que eu não tinha quando eu era competidor. O competidor trazia para mim um resultado mental, ego. Fui campeão, mas no outro dia, ou as pessoas às vezes que ficam ao seu redor nem sabem do que você foi campeão. Mas quando eu virei a chave para a parte profissional de dar aula e virar profissional do jiu-jitsu, para mim acho que foi a maior mudança que teve. Muito legal. Carlos, nós estamos terminando aqui esse primeiro episódio de Café com AC Minutos de Saber, falando sobre a comunicação através do nosso corpo, né? E estamos falando um pouquinho sobre jiu-jitsu. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para aquela pessoa que está querendo começar no jiu-jitsu. Fala um pouquinho para essa pessoa. Eu acho que se você procura um local ou algo que vai te trazer confiança, qualidade de vida, que você se sinta bem, procura uma academia de artes marciais. Eu falo jiu-jitsu porque é algo que eu sou apaixonado, mas procura uma academia que tenha uma procedência, que tenha uma didática em volta para vocês. Convido vocês a ir para a Seven lá, conhecer o nosso espaço, pode ter certeza que vocês vão ficar apaixonados. E a gente acha você onde? Instagram? Acho no Instagram, você pode pôr lá Seven Jiu-Jitsu, que é a página direta da nossa equipe, ou então você pode pôr Carlão _7, que é a minha página, tudo isso é interligado e vocês vão achar lá todos os materiais para conhecer um pouco da nossa história. Nós estivemos aqui conversando com o Carlão, aqui nosso campeão de jiu-jitsu em várias categorias aqui, né, Carlão? Muito obrigado pela sua presença. Café com AC Minutos de Saber. Volta num próximo episódio, a gente vai falar um pouco mais com o Carlão. Um forte abraço e nos procure no Instagram, café.com.ac, TikTok, café.com.ac e no Facebook, Café com AC. Forte abraço e até o próximo episódio.